Acidente na rodovia do Contorno deixa um morto e um ferido. As vítimas são mãe e filho. A mulher não resistiu e morreu na hora. O carro deles foi atingido por um caminhão guincho. Médica do estado é presa suspeita de fraudar contratos na área da saúde. Ela beneficiava uma única empresa que chegou a cobrar por atendimentos de pacientes que já morreram. Pai é suspeito de abusar sexualmente das duas filhas, de 7 e 13 anos. A mãe de uma das crianças descobriu o abuso através de mensagens de celular. Time de futebol americano Vila Velha Tritões é alvo de criminosos. A equipe que disputa o Campeonato Brasileiro ficou sem parte do material de treino, levado em assalto. Espírito Santo na mira de operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na internet. 600 mil capixabas estão com dívidas atrasadas e o Procon estadual registrou um crescimento no número de pessoas que buscam negociar os débitos. Criatividade em restaurantes para não aumentar tanto o preço e segurar os clientes. Variar o cardápio com produtos da época e fazer até cartão de fidelidade estão entre as estratégias. E um resgate emocionante. Depois de 2 dias preso em um buraco, cão é salvo por bombeiros. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Acidente com morte na rodovia do Contorno, em Cariacica. O motorista cruzava a pista quando foi atingido por um caminhão guincho. No veículo de passeio estavam mãe e filho. A mulher não resistiu e morreu na hora. O vídeo feito instantes após o acidente mostra o momento em que a vítima era socorrida. Orlene de Almeida Santos, de 39 anos, estava no banco do carona. Ela chegou a ser levada para a ambulância. Os socorristas tentaram reanimá-la por cerca de 15 minutos, mas Orlene não resistiu aos ferimentos. O filho dela, um jovem de 21 anos, era quem dirigia o carro. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. O veículo foi atingido por este guincho, na rodovia do Contorno, na altura do bairro Porto Belo, em Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 2 veículos seguiam no sentido Cariacica-Viana. Ao chegar aqui neste trecho, o motorista do carro tentou fazer um retorno. Ele parou no acostamento e, no momento em que atravessava a rodovia, foi atingido pelo guincho. Familiares das vítimas não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que mãe e filho são de Montanha, no norte do estado. Vieram até a Grande Vitória para visitar os parentes. O motorista do guincho, de 39 anos, não se feriu. Ele também não quis gravar entrevista. Disse apenas que estava bastante abalado. Segundo os peritos da Polícia Civil, o guincho freou mais de 11 metros antes de atingir o carro. O jovem continua internado e o estado de saúde dele é grave. Uma médica do estado foi presa suspeita de fraudar contratos na área de saúde. Para executar serviços de emergência, ela beneficiava uma única empresa que chegava a registrar 2 vezes o mesmo atendimento e cobrava por pacientes que já morreram. Roberta Barcelos Couto Olímpio de Carvalho, médica e servidora pública da Secretaria de Saúde, foi presa nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela é acusada de envolvimento em fraudes contratuais envolvendo a empresa Global Hospital e a CESA. Nosso objetivo aqui está sendo pura e simplesmente defender o interesse do usuário do SUS. E neste caso, defender o interesse do usuário do SUS é fazer uma licitação limpa no mercado, onde todos possam concorrer e que a Secretaria de Saúde possa contratar em função da concorrência com o menor preço possível. Depois das suspeitas, a Secretaria de Controle começou a fazer uma auditoria nos contratos. A principal irregularidade descoberta foi uma falha no contrato que permitia sempre executar os serviços de maneira emergencial. Assim, somente a empresa Global era beneficiada. Esses serviços que a CESA presta são serviços que, obrigatoriamente, eles têm que ser contínuos, sob pena do paciente morrer. Então, isso aí forçava que a administração contratasse emergencialmente.
já que você tumultua um processo licitatório, não permite que ele chegue ao fim e precisa, no mesmo dia, estar prestando essa assistência à saúde, o processo emergencial era a única saída para que os pacientes não ficassem desassistidos. Além das irregularidades nos contratos, a empresa investigada também cometeu fraudes na prestação do serviço. Para aumentar os custos dos procedimentos, eram registrados até 2 vezes um mesmo atendimento, consultas a pacientes mortos e até visitas a pacientes de locais distantes em um intervalo de tempo impossível de ser feito. A CESP divulgou que outras 4 pessoas também foram ouvidas sobre o caso, sendo um médico e um fisioterapeuta servidores públicos e 2 funcionários da empresa global. A médica presa tinha um papel fundamental no esquema do contrato e ainda atuava em interesse próprio ao indicar serviços e produtos de uma clínica em que era sócia. Era um patrocínio ostensivo dos interesses da empresa. Nós já temos um caso de parente de paciente que relatou uma ligação da médica nesse sentido de desqualificar o equipamento de outra empresa contratada e beneficiar a empresa global. A apuração desse caso continua. Em nota, a empresa global informou que apoia a investigação e afirma não ter nenhuma relação de benefício com qualquer médico. Afirmou ainda que tenta há 2 anos resolver problemas contratuais e agora espera ser ouvida para prestar os esclarecimentos. Duplo homicídio em Feurrosa, na Serra. Um policial reformado e uma mulher foram assassinados a tiros. O corpo do PM ficou caído no meio da rua. De acordo com as primeiras informações, o suspeito das mortes é um outro policial reformado. A mulher assassinada dentro de casa seria ex-mulher do policial morto. O suspeito do crime fugiu logo depois do duplo homicídio. A história é ainda muito confusa. A polícia está no local e investiga o caso. A reportagem completa você confere amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Mais de 600 mil capixabas estão inadimplentes, ou seja, estão com dívidas vencidas e não conseguem pagar. Por outro lado, cresce também o número de pessoas que procuram as empresas e o PROCON para fazer uma negociação. Promoções, ofertas, preços imbatíveis. As placas estão espalhadas pelo comércio. É uma forma de atrair os olhares de quem passa em frente à loja. Uma estratégia que ganha ainda mais força quando se aproximam as datas comemorativas. Mas diante de todos esses atrativos, como resistir e não fazer uma comprinha a mais? O problema é que de compra em compra você pode ficar totalmente endividado e comprometer de vez o orçamento da família. Foi o que aconteceu com mais de 612 mil pessoas aqui no estado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, a CDL. É preocupante, né? Um número muito alto. E assim, como fazer? A gente recomenda que esse consumidor que está inadimplente, ele tenta fazer uma negociação com o seu credor, né? Tenta negociar diretamente com essa loja que ele está devendo, ou essa financeira, ou esse banco, para tentar fazer uma readequação dessa dívida, dividir, se for o caso, em quantas parcelas ele puder pagar, para que ele possa ter condições de continuar, né? E até, né, sobrando aí um dinheirinho, ele fazer essa compra aí por Dia dos Pais, que é importante também. Segundo a CDL, o número de endividados no mês passado foi menor que em junho, mas a inadimplência vem crescendo nos últimos meses. Fabiano sabe bem o que é passar por isso. Ele procurou o PROCON para tentar se livrar de uma dívida com o banco, que se arrasta há 5 anos. Agora eu estou tentando negociar para estar pagando, entendeu? Na expectativa de conseguir limpar meu nome, para poder criar outros projetos, fazer as coisas, mas com a cabeça erguida e não cometer os mesmos deslizes que eu cometi. Só este ano, mais de 5 mil pessoas já fizeram o mesmo. Foram até o PROCON estadual para tentar deixar as contas em dia. No ano passado, o número de endividados atendidos foi um pouco menor. Quase sempre a pessoa sai daqui satisfeita. Temos canais de negociação direta praticamente com todos os bancos hoje, com todas as instituições financeiras e até mesmo com operadoras de telefonia.
a possibilidade de negociar diretamente com o seu fornecedor, é a possibilidade de tirar juros e multas e fugir aí dos escritórios e dos atravessadores. Então você consegue uma negociação direta. O grande número de devedores aqui no estado preocupa o comércio. Afinal, significa menos gente comprando e isso pode prejudicar as vendas no Dia dos Pais. É a quarta data comemorativa em que mais se vende durante o ano. O melhor que o consumidor tem a fazer é, se ele tiver alguma poupança, se ele tiver algum recurso, sanear, pagar todas essas dívidas. Se isso não for possível, infelizmente não é, na grande maioria das vezes, buscar o PROCON. O PROCON tem todos os canais, todos os contatos das empresas e aí sim o PROCON funcionará como procurador, funcionará como um amigo na hora de fazer essas negociações para o consumidor. Lembra do Fabiano da reportagem? A dívida dele, que era de R$6 mil, caiu para menos de 3 mil e ainda vai pagar em 20 parcelas. Lembrando que o PROCON estadual fica na Avenida Princesa Isabel, no edifício Março, no centro de Vitória, ao lado da Faculdade de Música. Funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. O telefone é 151. Um golpe tanto para o time de futebol americano Vila Velha Tritões. Um dos atletas foi assaltado e os bandidos levaram o carro com equipamentos e material de treino, justamente agora em pleno Campeonato Brasileiro. Os bandidos abordaram o atleta do Vila Velha Tritões bem aqui no estacionamento da Praça da Ciência em Vitória. Foi por volta de 9 horas da noite desta quarta-feira. Ele estava próximo ao carro esperando o treino começar. Os assaltantes levaram o veículo com equipamento esportivo e tudo. O treino está marcado para começar às 10h30 da noite. E o nosso atleta, o Fredão, ele chegou mais cedo e ficou aguardando dentro do carro, aí no estacionamento, frente à Praça da Ciência. E ele, quando ele foi sair do carro, ele foi abordado e levaram o carro dele com os equipamentos do Tritões dentro do carro dele. Tinha bolas de jogo, uma bola que é a bola oficial da Liga do Futebol Americano dos Estados Unidos, e ela é muito cara. Os equipamentos dele, do Fredão, a proteção de shoulder, o capacete e o capacete do nosso outro atleta, o Vinícius Braga. Foi um prejuízo de pelo menos R$5 mil, fora o treino, que ficou completamente comprometido. A gente conseguiu fazer um treino bem básico com equipamento dos próprios atletas que vieram depois, entendeu? Mas foi um treino assim muito básico por causa da escassez de treinamento. O pessoal estava meio consternado e tal, mas a gente tem que se preparar porque o jogo está chegando. O Tritões tem uma partida marcada no fim desse mês contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Mas esse, claro, não é o único desafio que o time tem, não. A preocupação maior é dar um jeito de recuperar os equipamentos que foram roubados. O time, campeão brasileiro em 2010, agora está fazendo uma vaquinha e uma campanha na internet para aliviar um pouco o prejuízo. A galera que curte mesmo o esporte aqui no estado pode estar nos ajudando. Existe no Facebook, a gente está compartilhando essa ideia mesmo, então entra lá, acessa, curte lá, ajuda o Tritões, ainda mais neste momento que a gente está passando, que foi perdido esses equipamentos, Olha, a polícia investiga o roubo, mas por enquanto nada foi recuperado e ninguém foi preso. A gente espera que a equipe supere esse problema e quem quiser dar uma força para o grupo vai lá no Facebook, é só procurar Tritões. Pai é preso suspeito de abusar das duas filhas de 7 e 13 anos de idade. O homem também é investigado por namorar uma criança. O suspeito de 36 anos foi preso após ter sido investigado por estupro. Segundo a polícia, o homem teria abusado 2 vezes da própria filha, uma jovem de 13 anos. De acordo com as investigações, ele confessou tudo à família, depois teria tentado fugir, mas foi detido dentro de uma igreja evangélica no bairro Itapimirim, em Cariacica. A mãe passou a desconfiar a partir de conversas no WhatsApp, porque ele enviava textos indevidos para a própria filha. Então a mãe passou a ler esses textos e se passou pela filha ao responder. A partir daí, ela chegou à conclusão de que tinha algo errado e, dialogando com a criança, concluiu que realmente ela era abusada. Houve uma reunião familiar, conforme consta dos autos do inquérito, e as testemunhas confirmam que nessa reunião ele teria dito que realmente abusou da criança porque ele teria que tirar a virgindade das filhas. Ele dizia que nenhum outro homem poderia fazer. Depois da primeira denúncia, apareceu outra. A ex-companheira de um outro envolvimento que teve o acusou de abusar da filha deles, que tem apenas 7 anos.
Nesse segundo caso, foram só praticados atos libidinosos. Não houve ainda conjunção carnal, até em razão da idade da vítima, que tem apenas 7 anos. Apesar de tudo, ele nega os abusos. Diz que as denúncias não passam de conspiração. Isso tudo é invenção, entendeu? Inclusive, eu fui pego dentro da igreja sem saber que eu tinha mandado de prisão. Quando aconteceu, os investigadores chegaram lá e para mim seria até caso de pensão, entendeu? Além disso, existe a informação de que o suspeito teria uma namorada também. Uma adolescente de 13 anos de idade. A partir da prisão surgiram algumas informações e denúncias anônimas aqui na delegacia relatando que ele teria uma namorada de 13 anos. Nós já temos a identidade dessa namorada e ela foi intimada para ser ouvida e confirmar ou não eventual prática sexual com o acusado. O suspeito já foi encaminhado ao presídio.